Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Eu sou André Domitiano e este é mais um episódio do Caiu na Rede é Peixe. E hoje nós temos aqui um episódio de uma série quase nova. Então a gente vai continuar fazendo a série de frente com o tipo, só que agora a gente pensou no quê? Em falar sobre as questões técnicas do circo-teatro. Então hoje nós vamos ter uma conversa com o time Cenário Rei, né, que é o grupo responsável pela cenografia de todos os espetáculos da Companhia Teatral Peixe. Então hoje a gente vai conversar com o Plínio Garcia, a Jaque Osper, o Ricardo Schunemann e o Rafael Garça Garcia, tá bom? E se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Também não se esqueça de deixar aquele like maroto e dar aquela pá, chapuletada na sineta. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Solta a vinheta, Godinho! Companhia Teatral Peixe. Caiu na Rede é Peixe. Apresenta De Frente com a Técnica, episódio 1. Olá, então vamos ao nosso bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós vamos começar aqui uma segunda temporada, né, da nossa série De Frente com o Tipo. Agora vamos falar sobre a parte técnica, né, aqui da Companhia Teatral Peixe. E hoje nós reunimos, né, o nosso queridíssimo time Cenário Rei. Hey! Os tipo esquisito. Né, o time Cenário Rei, que é o responsável, obviamente, pela cenografia e iluminação, né, dos espetáculos da Companhia Teatral Peixe. Né? E a gente vai fazer naquele mesmo esquema que a gente estava fazendo com os tipos. Vamos batendo aqui um papo descontraído, vamos lembrando aqui algumas histórias, né? E vamos falar aí sobre as características principais da cenografia circense, certo? E aí, então, para a gente começar aqui, né, vamos apresentar o nosso time Cenário Rei novamente, né, para quem não assistiu aos outros episódios. Temos aqui, então, a presença do Plínio Godinho Garcia, que é o nosso coordenador desse cenário. Temos a presença da Jaque Osper, que é a nossa coordenadora de iluminação. Temos a presença do Ricardo Schunemann, nosso confeccionador oficial de painéis, né? E temos a presença do Rafael Garcia e seus poderes de Dalcin. Então é isso aí. Que ele estica os braços. De incendiar as coisas. Isso. Botar fogo. Enfim, gente, então vamos conversar aí. Né, pensei da gente falar principalmente, né, sobre os dois, acho que grandes pilares, assim, vamos chamar assim, da cenografia circense, né, cenografia e iluminação circense, que é o painel pintado à mão, né, presente em praticamente todos os nossos espetáculos, e a iluminação rebaixada, a iluminação de ribalta, né? E aí vamos conversando, vamos falando, né, o que é, por que é, como faz, histórias. Já contamos história de ribalta, né, quando a gente falou lá com os baixos. Já contamos história do painel lá do Parque Anguera também. Enfim, vamos relembrando tudo. Quem quer começar falando? Jaque, primeiras damas. Jaque, primeiras damas. Falando falando mais do painel, né? Acho que foi o principal tema, né, quando a gente fala de cenografia para circo, né? Uhum. E pegando aí historicamente, né, o circo, para gerar esse cenário, eles pintavam um painel, né, à mão, porque era o que eles tinham para fazer, né? Então, quando eles iam copiar algum espetáculo, criar o próprio espetáculo, eles pintavam um painel à mão, né, e colocavam isso dentro do barracão, ou dentro da tenda que eles montavam para fazer
essa apresentação, né? Isso a gente pegou, né, da história, né, do circo para aplicar nas nossas peças também. Então, a maior parte dos espetáculos, principalmente os espetáculos que são adultos, né, de texto, circense, a gente trabalha com painel pintado à mão. A gente só vai escapar desse negócio, né, nos nossos experimentos, né, que são os infantis, né, que a gente tem, né, que é o Seis Cômicos e o Viagem ao Fundo da Cartola. A gente mesmo neles, não utiliza o painel, né? E mesmo neles, assim, existe o painel ainda, mas não o painel pintado. Aí a gente tentou ir para outra vertente de painel, né? O Viagem tem aquele painel, né, que é furta-cor, né, todo trabalhado lá no Paetê, sei lá o que é aquilo, né, que é maravilhoso. Glitter, muito glitter. Muito glitter. E o Seis Cômicos, ele trabalhou com as cores, né, dos personagens, né? Mas aí a gente volta neles daqui a pouco. Acho que é interessante a gente pensar, né, no porquê, né, que o circense opta pelo painel pintado, né, ao invés de fazer, por exemplo, uma cenografia estilo gabinete, né, que a gente vê mais na vertente realista. Né? A gente tem que mais pensar, barato! Né, é mais barato, né? E mais armazenável e transportável, né? Então vamos lembrar da realidade circense, né? Pensando no circo histórico, né? Que eles ficam 1 mês, 2 meses numa cidade, e dali a um tempo eles já vão para outra, né? Imagina, e todo dia tem um espetáculo novo, todo dia tem um espetáculo diferente. Então ficaria basicamente impossível você montar uma cenografia muito elaborada, né, muito requintada, muito cheia de materiais, né, sairia muito caro e muito difícil de armazenar e transportar tudo isso. Enfim, então é muito mais, né, fácil de armazenar e transportar. Né? A gente está falando de um painel, então é tecido, então é só enrolar aquilo, guardar. Né? Então, e o mais importante, é reaproveitável. Né? Então era muito comum você ter assim, o cenário da casa rica, cenário da casa pobre, cenário da igreja, da floresta, da né? praça, do relógio. Isso. E aí você vai reaproveitando. Então, essa peça aqui tem casa rica e igreja. Então já bota esses 2 painéis aí. Né? Hoje é casa pobre, sei lá. Né? Então é muito mais fácil trabalhando com o painel pintado. Então, o que eu estava falando é que a gente reaproveita isso, né, dessa parte histórica, né, para colocar para trazer um pouco desse tema do circo-teatro, né, até por um dos nossos projetos, né, que é o Redescobrindo o Circo-Teatro, né, a gente coloca aí como os nossos projetos. Então a gente coloca nas técnicas, né, essa parte mais histórica aí do circo. E aí fica aquela pergunta para quem está assistindo: como é que faz o painel? E aí? Chu, você que é o nosso pintor mestre aí, cara, como é que faz esse painel? Bom, primeiro que começa a parte da costura, né? Porque o negócio é grande. É bem grande. Então, para quem está assistindo a gente aí... Normalmente o nosso é de... Fala aí. Então, só porque a gente trabalha com um padrão, né? Assim, eu acho que esse padrão vai depender do tamanho do circo, né? No nosso caso, o nosso padrão é de 4,5 metros de altura por 10 de largura, mais ou menos. Né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas é o padrão que a gente tenta usar, que é o que a gente considera mais adaptável para qualquer teatro. Né? Existem teatros maiores, aí a gente normalmente dá uma reduzida nas pernas, né? Então a gente reduz a caixa preta, né? E existem teatros menores, e aí a gente reduz o nosso painel, né? A gente dobra ele para caber, mas aí a gente acha que é o tamanho médio aí, geral. Normalmente dá certo, né? Normalmente a gente consegue adaptar bem. E começa nessa parte, para achar o tecido nesse tamanho, não tem, né? Tu tem que pegar os pedaços e
costurar. Aí começa com a parte da costura aí. Depois o primeiro desafio, né, a costura. Depois o desafio de ter um espaço bom para conseguir estender e ter uma visão geral ali do negócio para conseguir jogar a ideia que precisa, né, que foi pensada antes lá de cenário, pensado num desenho, e para você transferir esse desenho ali pro tamanho do painel, da tua necessidade ali, né. Aí, normalmente a gente faz isso, né, a gente pensa ele antes, o desenho, o que vai precisar, de acordo com a peça, e estende ele no chão lá e começa a transferir esse desenho ali pro tecido. Normalmente faz riscando mesmo, com lápis, né? Aí usando o que tiver na mão ali como régua, ou como se precisar de algum outro formato, né? Nossa, gente, essa história da régua é terrível, porque que nem a gente pode até depois botar umas fotos, acho que a gente tem o croquis do cenário do Vamos à Guerra. Né? O Vamos Isso à foi Guerra, difícil de alinhar as coisas. O Vamos à Guerra, esse cenário está aqui atrás de mim, inclusive, que reproduz o interior de uma casa típica japonesa. Então ele tem essa estrutura, né, de madeira, etc., que é terrível, pensa, né? 4,5 metros de altura, que tem cada uma dessas colunas de madeira que a gente faz, e 10, né, de largura, essa viga aí que aparece também. Então, tipo, também não tem régua desse tamanho pra gente. A gente consegue no máximo uma régua de 1 metro. Eu lembro da gente riscando isso aí, cara. A gente marcando, medindo, riscando isso aí fazer marcação com barbante, né? Com barbante não deu certo. Eu lembro que não deu certo e a gente teve que fazer a marcação com várias lentes. Media da ponta do pano até porque quando a gente faz a costura, né, ele não fica 100% reto, né? E aí a gente foi pegando de uma para outra, tinha que ter a mesma medida, aí fomos fazendo risquinho por risquinho e juntando. E o melhor, né, é que a gente estava num espaço que não dava para abrir ele inteiro, né? A gente fez num espaço que dava para abrir, sei lá, 1/3 dele. A gente fez 1/3 de cada vez. Foi loucura fazer isso aí. Aí você chega lá, tá riscando, quando vai ver o geral, uma parte da madeira aqui, outra parte da madeira aqui, aí é difícil. Essa parte eu acho que é a mais trabalhosa que tem. Né? Tem a mistura das cores também. Nossa, mistura. Tem uma história linda de mistura de cores. Da papaya. Desculpa. Eu já atrapalhei. Agora você vai ter que contar essa história aí, cara, da cor. Essa eu nem participei. Foi um dos dois aqui, ó. Foi também foi na primeira vez, o primeiro painel que a gente fez do Vamos à Guerra. Né? Esse que está aí na foto atrás de mim é a segunda versão do painel. Né? O primeiro ele é composto de 2 painéis, né, na verdade, esse cenário. Isso. O primeiro ali retratando a casa, e ainda tem no centro dele a portinha japonesa típica também, abrindo assim, né? Que abre de correr, verdade, né? Que dá para o jardim da casa, né? Então tem um segundo painel atrás ali, retratando ali a visão que tu tem do jardim da casa, né? E na primeira vez que a gente fez esse jardim da casa, né, a gente já tinha pintado de tudo um pouco, sobrou um pouquinho de tinta, né? E aí ele a gente foi juntando. Vai azul, vai não sei o quê. De que cor que a gente vai pintar esse muro aqui, né? Junta uma cor aí e vê o que dá. Né? A gente juntou, sei lá, verde com azul. Saiu laranja. Né? Aí juntou amarelo. Continua laranja. A gente foi juntando todas as coisas, deu tudo laranja. A gente falou, cara, mas normalmente quando junta as cores assim, dá um cinza, né? Cinza. E aí... Aí virou o cinza papaya. Aí a gente fala, não, então isso é cinza, só que é cinza papaya. Né? Todas as cores levam ao cinza papaya. E nunca mais conseguimos fazer de novo essa cor. Nunca mais conseguimos, obviamente. Isso é importante, gente, para quem quiser confeccionar um painel. Uma coisa, a gente não falou que tecido que a gente usa. Né? Dá para usar diversos tecidos, né? Tem gente que usa algodão cru, né? A gente acaba usando o Oxford, né? Oxford branco,
por ser um tecido barato e com caimento. É importante que o tecido tenha caimento, tá? Então, por favor, evitem TNT. Tá? A gente pode falar um pouquinho mais de TNT, mas eu Não vamos falar de TNT, que senão eu vou sair da reunião. Eu odeio TNT, né? Porque TNT não tem cor, TNT não tem forma, TNT não tem caimento, TNT não tem nada. É porcaria de tecido. Mas é barato. É baratíssimo, né? Mas você também não consegue fazer nada. Enfim. Então a gente usa o Oxford pelo custo-benefício, tá? Mas dá para usar muitos outros, né? O problema do Oxford é que a tinta passa, né? Então normalmente, né, metade da nossa tinta acaba ficando no chão, né? Então tem um gasto maior de tinta, né? Põe o jornal, chupa muita põe tinta o- e passa para o outro lado. E pinta. Senão vai pintar o chão todinho. Total. Então muito fácil também da gente sujar o painel se não prestar atenção nisso, né? Na hora que tá pintando, não percebe que passou a tinta, aí você vai arrastar o painel e falar lambança. E a dica da tinta, né? Quando você for misturar tinta, misture tudo que você precisa, né? Então, se for, sei lá, 1 litro de tinta, mistura 1 litro de tinta. Se fazer de pouquinho em pouquinho, você nunca vai acertar o tom, né? Vou fazer verde Muito aqui. difícil. Mistura um pouquinho de azul amarelo. Puta, acabou o verde, faz mais um pouco. Não vai sair igual. Vai ser igual. Faz tudo de uma vez. Se não Ah, fizer, é a mesma medida exata, milimétrica. nem a Faz a mais, mas não faz a menos. Isso. Vai Passa sair mais. cinza papaya, não adianta. Sai cinza. Não, pior que a gente fez outro dia de novo e também deu um cinza papaya, né? Todas as cores levam ao Toda cinza vez. papaya. Sempre. Que mais, minha Eu tô gente? falando, a parte mais difícil é tu pensar e transferir o desenho pro painel, né? Sim. Isso aí é uma parte que Que leva mais atenção. Esse é um momento delicado mesmo, que é o momento do silêncio enquanto Pierre estiver criando. Né, Garcia? Total. Não, E nada que exige mais do teu raciocínio ali, né? De matemática mesmo. E uma Isso boa aí dose de talento também, vamos combinar. Né? é mais. É bem trabalhoso, mas. Sim, vocês tem que fazer algum desenho ali, que nem aquele painel do pessoal da oficina, que a gente teve que fazer um chafariz ali, né? Que era um centro de praça, Fariz, com o anjinho lá Isso. fazendo xixizinho lá, aquela fonte clássica. Aí exige um pouco, né, de desenho ali. Uhum. E aí a pintura acho que é a parte mais meio trabalhosa, mas que não exige tanto cabeça. Aí vale as dicas que você falou, mas aí com o tempo você vai pegando, né, a mão da pintura ali para não borrar. E é uma coisa mais trabalhosa, assim, mas não tanto tão difícil, né? Colorir o painel. Eu acho que o bacana do trabalho que a gente realizou esses anos todos é que assim, a gente foi aprendendo muita coisa. Né? O primeiro painel que a gente fez foi da Mansão Veit, né? Que foi o nosso primeiro espetáculo e, consequentemente, o primeiro painel que a gente fez. Né? A gente teve a sorte de conseguir fazer ele num espaço grande, né? A gente fez lá no auditório de uma escola, né? Que é a escola que a gente ocupava na época, que é até agora de Silveira. E aí, então, foi bem tranquilo, né, nesse sentido, né, de conseguir um espaço para pintar, né, que é uma coisa que nem sempre a gente consegue, né, como o Godinho falou, a última vez que a gente fez o painel do Vamos à Guerra foi um espaço minúsculo, a última vez que a gente fez o da Mansão também foi num minúsculo, né, que foi lá na garagem da sua casa, acho, Godinho, na casa dos seus pais, lembra? que não secava, né? O da mansão a gente fez lá na garagem da minha casa, né? O último da mansão, né? O reboot dele. Foi espremidinho, assim. Aquele dia foi louco também. Tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. Todos os dias, um pouquinho. Todos os dias um tijolinho. E tem dia que o dia não colabora também. Tem dia que tá úmido, né? Tem dia que tá para chover, assim, e aí não seca nem por reza brava. É terror, cara. Fazer o painel é um terror. Assim, é Não, maravilhoso.
E não Oi? pode também chover, tipo, tá secando lá, né? Você tem que rezar para os dias que você estiver fazendo, se você estiver fazendo um lugar aberto, não chover também, porque senão vai Te- poder enrolar. Teve uma oficina que a gente fez o painel, né, que estava chovendo assim torrencialmente. A gente fez em área interna, mas assim, e para secar, para a gente ir embora. Tipo, a gente ficou lá até fechar o centro cultural, né? A gente fez lá no centro cultural de Jabaquara naquela época. Ficou eu, você e o Garça, né? Tipo, jogando baralho. Para esperar secar. Dava, sei lá, meia hora a gente ia lá botar a mão. Não, tá molhado ainda esse negócio. Tomem bastante cuidado com áreas externas, animais domésticos também que podem influenciar. Se está num lugar aberto, alguma ave vai fazer algo em cima do painel. É inevitável. Sempre. Então, lembra disso. E não tomem Coca-Cola, né? Perto do. A gente derrubou uma vez Coca-Cola também no painel. Fazer blá, Nada de Coca-Cola. comida. A gente foi aprendendo muito, cara. E é bacana porque assim, a gente foi aprendendo e a gente foi ousando cada vez mais nos painéis, né? A gente foi, acho que, dominando a técnica do painel e a gente começou a experimentar outras coisas. Então, a gente tem 5 espetáculos hoje, né? E aí a gente pensa, a Mansão Veit foi o primeiro, né? É um painel simples, mas ele já tem uma característica muito interessante, que é um elemento vazado. Né? Como nessa peça tem o Bartolomeu, né, que é o marido morto de Olávia, né, esse personagem é um quadro, né, para quem estiver assistindo a gente que nunca assistiu a Mansão, né, o Bartolomeu é um quadro interpretado por um ator, que no caso é o Godinho, né, e que fica lá a peça inteira. Se não assistiu, tem aqui no canal também a leitura. É a leitura. Né? Então, isso já é um elemento muito bacana, né? O elemento vazado que a gente já experimentou. Aí, o segundo painel, a gente falou, vamos um pouco adiante, né? Então, do Vamos à Guerra, ele tem o elemento vazado novamente, que é essa porta central, que funciona de verdade, né? Então, a porta ela abre e fecha, e um segundo painel atrás, né? Como o Chu já descreveu, tem um jardim atrás. E ele é essencial ali, porque toda a correria ali, a entrada e saída, né? Total. Tem uma cena ali do corre-corre que ele é essencial ali para fazer o 8 ali, né? Corre-corre em 8. Sim, né? Fora as entradas dramáticas, né? A entrada da Mama, por exemplo, Mama, né? Que é o momento. A peça começa com essa porta fechada. Quando entra a Mama, né? Abre a porta, né? E ela tá lá no meio, cantando uma música, tentando cantar a música, né, Godinho? Dá nada, a gente engana. E o terceiro painel, né, foi o Monstro de Jackson, que é esse cenário que está aí atrás do Godinho, né, que é a primeira vez que a gente faz um painel preto, né, que até então a gente ia nessa coisa do painel branco pintado, né, a gente falou, vamos fazer um painel preto, né, e acho que foi bem, e esse cenário, Godinho, acho que vale a pena a gente contar um pouco como foi a experiência de fazer, né, porque acho que foi o cenário que a gente mais pesquisou, você lembra disso? Eu lembro de eu no cemitério tirando foto. Foi, coisa verdade. feia. Você foi me mandando um monte de foto do cemitério. Porque a ideia era pegar um estilo meio gótico, né? Porque a peça do monstro ela acontece com personagens de terror, né? E a ideia era pegar esse ar de cemitério, né? Aí até depois, até a Jaque pode complementar também falando da luz também, né? Que dá até para ver aqui, né? A luz é bem importante, né? Que é pelo o espetáculo ter esses tons escuros, né? A gente teve que combinar muita cor do cenário com a cor da iluminação, né? Para dar esses efeitos aqui, por exemplo, que tem aqui do caldeirão, né? Pra esse não caldeirão, sumir, né? para não sumir, né? E para ele dar esse brilho, né? Ele não é roxo, né? A gente utilizou uma tinta que é para não sumir e para não iluminar ele também. Exatamente. Né? Se a gente joga o branco direto, né, e só a ribalta, a gente ia deixar ele chapadão, né, enfim, toda essa brincadeira do preto, do escuro, do terror, do gótico, ia desaparecer na luz. E a gente teve que trocar essas cores, né, colocar cores para fazer sombra, cores para dar iluminação, né, que conforme troca, porque esse espetáculo troca muito as cores, né. A gente tem várias cores que acontecem durante o espetáculo, inclusive tem luz incorporada
no cenário, né, umas fitas de LED, né, que trocam de cor conforme a cena. Né, então, esse espetáculo, acho que a gente pesquisou bastante, né, para trazer esse estilo gótico e trazer esse tipo de iluminação no cenário, né? É porque a gente fez a caixa preta e a gente queria trazer os desenhos com a luz, né? Então a gente brincou muito com preto e branco no cenário, né? Acho que no cenário e nos objetos de cena a gente utilizou bastante de tons escuros e tons que brilhavam, né? Que refletiam luz. Cobre, dourado. Eu lembro que quando a gente começou a desenhar esse cenário, e aí é bacana também, acho que a gente tem o croquis desse cenário, a gente pode colocar aqui para o pessoal ver. E a gente queria, né, que ele fosse extremamente escuro, né, mas que ele ainda tivesse o vestígio do painel. Né? Então ele é composto por um painel que acho que o único desenho que ele tem é a janela. Né, a janela bem atrás do caldeirão, acho que é o único desenho que ele tem. O único desenho que ela tem realmente é a janela atrás do caldeirão, né? Porque a outra janela a gente fez com estrutura. Elemento vazado também. A gente fez com estrutura porque tem um personagem que trabalha lá no Mamulengo, né? Sou eu. É você, o personagem que é a Lilica lá, que ela trabalha atrás daquela janela. Então tinha que ter uma estrutura para não trazer o cenário todo abaixo. Sim. Então ele tem a gente queria o painel e aí a gente ficou nessa coisa, mas como, né, trazer os elementos, né, para que a impressão que a gente queria que fosse extremamente mobiliado, né, porque é um castelo, né, a gente queria que tivesse todo esse aspecto de algo antigo, né, gótico, a questão do terror, então escuro, e aí a gente decidiu brincar com as arestas, né, e aí então as arestas de todos os móveis são brancas, né? Então tudo tem as linhazinhas brancas, né, traçadas retinhas, né, para fazer essa brincadeira. Todos eles são pretos também, então que nem atrás ali no fundo, né, desse cenário tem um armário gigantesco, né, ele tem 4 metros de largura, acho que uns quase 3 de altura, é imenso que a gente fez. Ele é todo preto. Né, e as arestas são brancas, né, e aí tem os elementos, né, então fica essa brincadeira de desaparecer no escuro, né, mas a aresta dar o contorno, né, para que fique visível ainda. Né, então eu acho que foi uma brincadeira muito bacana de fazer. Eu acho que foi um cenário que a gente ousou bastante, a gente aprendeu muita coisa com os anteriores, e aí no Monstro de Jackson a gente falou, mano, agora a gente pode fazer o que a gente quiser de cenário que agora a gente tá craque. Né? E os elementos vazados continuam. Né? Acho que no Monstro é o que mais tem elemento vazado, porque tem a janela onde a Lilica aparece, né? Tem as 2 portas de entrada lateral, tem a porta central que fica embaixo do armário, né? No meio do armário, e tem o próprio armário. E tem a casinha da Tânia, que é a porta do armário que a gente queria dar a ideia de passagens secretas, né? Que ele falou, mano, o que tem em Castelo Mal Assombrado? Passagem secreta. Né? Então, tem um monte de passagem secreta nesse cenário. Né? Você abre o armário, você entra, você consegue dar a volta, sair do outro lado do cenário. É muito legal essa brincadeira. Né? Acho que é um cenário muito gostoso. Fazer a parte de cima, a área útil dele, a gente consegue adaptar em outros espaços também. Sim. Então, tem criar cenário, lembra. Tenta exagerar do meio para cima. E aí, só para concluir o que eu estava falando lá da evolução, né, que a gente vai percebendo nos nossos painéis, é bacana pensar isso porque acho que quando a gente assiste circo-teatro, né, mesmo que o que a gente estava falando sobre os tipos, né, a sensação é que tudo aquilo vai aprisionando a gente, né? Toda peça tem painel, não sei, mas não, cara, a gente consegue fazer cada brincadeira agora com painel. A gente consegue agora, sei lá, ganhar o mundo com isso. Né? É um elemento que a gente pode transformar de diversas formas. A gente pode animar ele, a gente pode trabalhar com projeção, a gente pode trabalhar com sombra chinesa, sabe? Dá para fazer milhares de coisas usando esse elemento do painel. Né? E pensando principalmente nessa questão, né, de ser mais barato, de ser transportável, de ser armazenável, né? É muito tranquilo isso. Né?
Então, tipo, esses painéis ficam todos aqui em casa, né? Fica cada um de uma sacola, assim, não ocupa quase nada de espaço. Né? Eu fico imaginando Isso quando não assim, vai dentro da caixa. isso quando não vai dentro da caixa, como é o caso aí das caixas dos 6 cômicos, como é o caso da caixa do Viagem ao Fundo da Cartola, né? Esses elementos que a Jaque falou aí, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Essas caixas, esses baús, são bem legais também. Né? Vamos falar de luz? Ou mais alguém tem alguma coisa para falar? Só para complementar, então, e o importante também desses painéis é aquilo lá, né? Ele manter a história, né, do circo viva, né? Sim. Então, além de tudo isso que a gente falou, eu acho que é importante deixar isso. Sim. É interessante pensar também nessa questão histórica do circo. Mais uma das míticas, né, circenses, né, dos painéis que eram feitos por artistas plásticos no início do século XX. Né? Então, né, eram verdadeiras obras de arte, né, que eles tinham, né, no seu repertório, enfim, no seu acervo. Então, acho que é bem legal isso. Né? Não é o nosso caso, não temos nenhum artista plástico famoso, né? Romero Brito não veio fazer um painel para a gente ainda. Mas uma coisa que eu acho bem legal do grupo criar o próprio painel, uma coisa que eu acho muito legal, que é a união que vai criando com o grupo. Então, tem um valor muito maior quando vocês forem fazer, e a união também do grupo por estar fazendo. Então, eu acho que é super válido, se puder ser feito. Sim. Quem tem condição de conseguir mandar para um artista renomado fazer, tem. Eu acho que faz parte do processo, o que você está falando é justamente isso, faz parte do processo de criação, né? Pelo menos para nós, os peixes, a gente não faz a criação só do personagem, né? A gente é um grupo que faz desde o zero, então, tanto é que tem os núcleos, como aqui estamos de cenário, né? Então, é essa união, que a peça começa ali, né, Garça? Essa união de fazer, de pensar como que vai ser. Não só isso, né? Mesmo a gente tendo os núcleos, né, a confecção, por exemplo, do painel não fica restrita só ao núcleo. Sim. Né? O grupo inteiro pode fazer essa confecção. Né? Enquanto um está costurando, o outro está desenhando. Né? E a gente já teve muitos momentos em que o grupo inteiro, ou quase inteiro, estava em cima do painel pintando. Né? Porque, além de ser muito mais rápido, é aquela coisa, tem a mão de todo mundo nesse trabalho. Então, sabe, é nosso. Né, e aí dá aquela sensação, né, de grupo, de família, de união, né, de que está todo mundo junto, né, em prol de algo. Né, é muito legal essa sensação. Né. Então é extremamente recomendável também, super concordo. Né, ao invés de mandar alguém fazer um painel, ao invés de, sei lá, mandar imprimir um telão em lona, cara, pinta um painel. Né, a tua escolha para fazer uma cenografia é um painel pintado, vai lá e mete a mão na massa. É difícil. Olha a experiência. É difícil, dá um puta trabalho, né? Mas é muito legal. Quando você vê aquilo pronto, você vê montado, né? Aliás, o montar esse painel no teatro, no circo, também é outra coisa que traz essa mesma sensação, né? É maravilhoso, porque é enorme, sabe? Pensa, o negócio tem 45 metros quadrados, cara, é gigante isso aí, tipo, o tamanho de uma casa quase. Não, às vezes bate aquele arrependimento de fazer tijolinho. Só por que eu fiz tijolinho? Enfim, é enorme, então precisa de muita gente, né, para aprender ele, né? Nem todo teatro desce a vara, né, para a gente pendurar o cenário. E aí, em Porto Lugar, você lembrou agora há pouco, né, de uma coisa importante, né, existe um sistema de amarril, né, no painel. Então, no nosso caso, a gente faz sistema de amarril com cetim, né, aquelas fitas de cetim de, sei lá, 3, 4 centímetros. Não economiza, usa. Não economiza, né? Faz lá, é pesado pra caramba. Cada 30 centímetros, bota um cetim lá, bem costurado, não sei o que, para amarrar no varão, né, para segurar. Às vezes aparece alguns que cortam. Né? Não bem nó cego, viu, Gás? E no nosso caso a gente usa também um sistema de ganchos, né? A gente tem ali uns ganchos, porque existem teatros que não tem
né? A gente, como circula muito por direito periferia, né, a gente vai muito em casa de cultura, centro cultural, nem sempre esses equipamentos, né, estão devidamente equipados, né, com recursos para cenografia. Né? A maioria deles não tem varas, né? Então muitas vezes a gente tem que levar cabo de aço, etc., para fazer o nosso próprio sistema para pendurar esse painel. Então a gente também tem um sistema de gancho. Nós temos nossas pernas também, né? Temos também todo o sistema de pernas, né, para fazer a caixa preta, se necessário. A gente foi meio que aprendendo, conforme a gente foi circulando, a gente foi aprendendo isso, né, que a gente tinha que ter essas coisas que, infelizmente, nem todo equipamento de cultura tem isso aqui é básico, né, às vezes. Então, o içar, ele exige esse trabalho. Então, muitas vezes a gente tem que se pendurar ali, né, subir escada, né, então aí tem que tirar peso de painel. Então, às vezes é o grupo inteiro também unido para içar o painel. Então, não dá nem graça quando tem a vara, né, no teatro. Verdade, né? Quando a gente apresentou lá no Ruth Escobar, desceu a vara, então amarramos 2 minutinhos e tá, sobe lá. Perdeu graça, né? Legal quando a gente E eu achei super legal, cara. Se vocês não gostaram, o problema é você. Eu achei super legal. É rápido, é fácil, é prático, mas perde aquele tesão, né? De puta, agora a gente vai ter que se pendurar aqui, amarrar esse negócio, sei lá onde. Fala isso pro Garça, que ficou a 12 metros de altura numa escada que fazia assim, né? Nossa, aquilo era louco também. Nossa, gente, lá em Salto, foi em Salto que a gente fez essa? Da escada que a gente teve que... Acho que foi Salto. A gente teve que emendar uma escada na outra com, sei lá, que a gente usou, um amarril nosso lá. Rolamos 2 escadas uma na outra, assim, para fazer uma mega escada de, sei lá, 6 metros de altura. E o Garça lá em cima trepado. Não, não recomendo, viu? Vocês têm noção de quão louco a gente é para fazer essas coisas, bicho? Vai, Garça, seguro. Sem capacete, sem luva, sem nenhum sistema de segurança. A gente se trepa, sei lá quantos metros de altura para fazer esses negócios. É muito louco. Vamos falar de luz, vai. Então, se o painel pintado à mão é o principal elemento aí da cenografia, a luz rebaixada das ribaltas acho que é o elemento mais emblemático da iluminação circense. Jaqueline, o que temos a falar sobre isso? Não, falando de iluminação, a gente pode até pensar primeiro na peça que está ali com o Plínio, que a gente falou um pouquinho da questão do cenário, da dificuldade a gente fez um, né, tom escuro, aí você até falou que teve a questão da parte branca, que além de ter essa brincadeira de sumir e aparecer, também dava um pouco de profundidade, né? Sim. E aí a luz nesse espetáculo foi extremamente importante, porque a gente tinha que fazer com que não destacasse, como você falou, né? Não era para destacar só o caldeirão, mas ao mesmo tempo a gente tinha que fazer com que ele aparecesse. Então nessa peça a gente trabalhou muito luz e cenário, muito. Porque tinha que ter esse encontro de não sumir ou não deixar muito em evidência, né? Uhum. Então a gente teve que trabalhar com tons como âmbar, a gente trabalhou muito com roxo, a gente trabalhou muito com contra, né? E uma coisa nova que a gente usou também foram os LEDs em cena, né? A gente não tinha usado esse recurso ainda. E isso ajudou muito, porque tem cenas que a gente desliga todos os refletores e fica só o LED ligado, né? Isso também deu um mega efeito. E a gente ainda tem, esse que a gente colocou nessa peça, era o controle, né? Plínio quer falar disso, que a gente conseguia mudar dentro de cena, né? A gente mudava a cor que a gente queria do LED em cena, então um ator ficava lá dentro com esse controle, ou o Lu, às vezes eu não lembro, deu uma revezada, né? Às vezes também. Você fez, e aí, você também, todo mundo já pegou o controle. Bastante, acho que o Garcia fez bastante nessa iluminação. É que o Garcia demora para entrar, né? Ele fica um ato inteiro sem entrar em cena. Não, mas o interessante é que, assim, o importante é dizer que não dá para ficar esse controle com quem está operando a luz, né? Por conta da distância, o controle não funciona, né? Então, tudo isso a gente testou. Dependendo do lugar, até pegava.
mas dependendo do lugar que a gente apresentasse, a mesa de luz Era ficava muito muito longe, era muito longe, então ficava com os atores que estavam lá, então tinha isso também, né, os atores que tinham que pensar e auxiliar nessa questão da luz. E tinha cena que a gente tinha que ligar o LED e tinha que mudar o da mesa, então assim, a pessoa que estava controlando a mesa, eu que estava lá controlando, operando a luz, não estava sabendo que horas que a pessoa ia apertar, né? Então a gente tinha que ter uma sinergia muito grande ali no ensaio de ir testando isso, ensaiando isso. E, então eu considero assim, acho que esse um dos espetáculos mais difíceis, assim, por conta dessa questão de não ficar muito escuro para o público, né? E nem muito iluminado, né? Porque é aquilo que a gente está falando. O circo, ele tem uma tradição, né, de ser basicamente luz geral, né? Assim, por mais que o circense ele sempre se aproprie de todos os recursos possíveis e imagináveis, então, né, hoje em dia tem tudo, né? Máquina de fumaça, raio laser, né? Então eles sempre estão se apropriando e fazendo cada vez coisas melhores, maiores, né? Eles têm essa história, né? O circo-teatro, né, ele funcionava na base do que a gente chamava de gambiarra, né? Tem uma foto bem interessante, inclusive vou ver se eu encontro aqui, a gente pode colocar aqui no vídeo, né, que uma vez eu estava mostrando para alguém, não vou lembrar quem, né, essa foto, né, que é uma cena de circo-teatro, e a pessoa olhou e falou, gente, mas o que é isso aqui no meio? Né, parecia uma caixa de alumínio, assim, que ficava na altura do rosto dos atores. Não dava para entender o que era aquilo. Eu falei, gente, o que é isso aqui? E aí caiu a minha ficha. Aquilo era um refletor improvisado pendurado num cabo na frente da cara do ator. É literalmente gambiarra, né? Assim, o termo que a gente usa vem daí, né? Isso chama gambiarra mesmo. E é por isso que a maior parte das histórias de circo termina em incêndio, tá, gente? Né? Acho que quem é estudante de circo vai perceber que a maior parte dos circos históricos pegaram fogo em algum momento, né? O circo do Astley, que é, né, o criador do circo ocidental moderno, né, ele pegou fogo acho que 6 ou 7 vezes. Né? Então, normalmente essas histórias acabam em fogo. Porque o circense faz isso. Ele tenta iluminar de várias formas, cada vez mais criativas, e quando chega a luz elétrica, né, ele passa cabo de força na frente do palco, pendura refletor ali, dá um jeito. Né? Então, normalmente, então você tem uma luz de frente muito forte, normalmente no circo e branca. Né? A luz geral do circo teatro é muito comum. Né? Então, o monstro de Jackson não podia ter isso. Se a gente jogasse um branco de frente, a gente revelava, né, tudo, todos os segredos. Né? Ia ficar uma peça às claras. Né? E aí a gente teve que fazer toda essa brincadeira que foi maravilhosa. Né? Acho que é realmente uma iluminação linda que a gente tem nesse espetáculo. Né? A cena da morte, por exemplo, que entra, né, o roxo e a fumaça ao mesmo tempo, né? São cenas magníficas que a gente trabalha isso, né? Aquela cena da Tânia que ela bota a roupa da morte, a gente faz aquele corredor na frente que fica, né, a Tânia e o Oswaldo correndo de um lado para o outro, né? Tudo muito bem trabalhado, né? E esse LED, né, foi a cereja do bolo. Foi uma ideia maravilhosa da fita de LED, né, porque fez a brincadeira ainda da aresta, que a gente falou do cenário, trabalhando com a luz e dando de contra ainda por cima. Né. E ainda tem a cena... O monstro realmente foi a que mais ousou na questão de iluminação, porque ainda tem a cena lá que está o Oswaldo e o Igor lá, né, o Igor tentando desamarrar o Oswaldo tentando desamarrar o Igor, e apaga-se tudo e entra a lanterna, né? O Oswaldo entrou com a lanterna e fica a lanterna lá, passeando, não sei o que, de repente acontece a mágica lá e eles trocam de lugar, né? Sim. É bem lembrado. A escuridão ali, né, no espetáculo é muito importante para fazer piada e para fazer as brincadeiras, né? Sim. A gente tem muita cena no escuro nesse espetáculo, né? Tem essa que você falou do Igor sendo desamarrado, tem a cena do Olá, né? Que troca de lugar comigo. Eu entro em cena, né? Entro em cena para dar uma fala, né? Que dá o susto no Godinho, volta, né? A cena do ventríloco,
né, que é o encontro do Wando com a tumba, que é as escuras também, né, eles não se veem, e aí tem as falas trocadas, né, a gente brinca Isso muito. é bem difícil ficar lá na coxia, na escuridão, hein? Nossa, total. Não, e é legal você falar isso da lanterna, porque é mais um recurso, né? Então, esse espetáculo realmente brincou com isso, assim. E é um recurso que, de novo, não está na mesa de luz, né? Então, tem esse momento que desliga o LED e desliga a mesa, as coisas estão em lugar, os controles estão em lugares diferentes e eles têm que acontecer ao mesmo tempo e entrar a lanterna. E quando a lanterna desligar, tem que voltar a luz da mesa. Então, assim, esse espetáculo é muito isso, assim, além dele brincar tanto com a questão de cores, né, ele brinca com isso também, de onde vem a luz. Né? A luz vem de vários lugares, de várias formas. Tem o lampião também, o Lu vem com o lampião. Tem o lampião, fica tudo escuro, só tem a luz do lampião. E você falar de gambiarra, Dé, também me vem muito essa peça, porque a gente já apresentou essa peça em lugares que a gente chegava e falava, caraca, só tem isso de refletor? Tipo, essa peça a gente usa, é muita cor, a gente usa azul, usa âmbar, usa roxo, tem que ter contra, tem que ter muito refletor, né? E a gente chegava, tinha 3, 4 refletores. 4, tipo, como que faz a peça? Uma lanterna lá em cima, se precisasse. Então. Gente, para quem está assistindo a gente, né, e não conhece a realidade do teatro brasileiro, né, nem todo espaço comporta todos os espetáculos, infelizmente, né? Mas aí entra a gambiarra. E é por isso que os peixes normalmente pensam em ter o seu próprio teatro móvel, entre aspas, né? Então a gente gosta de ter os recursos. Então a gente tem mesa de som, mesa de luz, máquina de fumaça, bababá, alguns refletores, por conta disso. Que a gente já vai para os lugares. Primeiro que a gente faz a vistoria, a gente conversou sobre isso no outro episódio, né? Eu e o Godinho, a gente costuma fazer a vistoria dos espaços antes, né, da gente ir para lá, né, para ver se ele tem condição mínima da gente montar e o que a gente precisa levar de extra, né? E, enfim, então nem sempre, né? Nem sempre dá para fazer a vistoria, né? Porque às vezes não é em São Paulo e não tem quem informe exatamente. Ou até informa, mas aí chega no local, não era bem diferente aquilo. do que informou. Isso é normal. Já aconteceu. Outra questão importante de a gente ter da ribalta. De ser uma coisa que dá para transportar também e super importante para a iluminação ali. É a luz da ribalta do circo, né? Até poético, né? As luzes de ribalta de circo, né? Mas é o que eles tinham, né? É o que tinha na época, até por conta do ser um picadeiro, um circo, né? Você tem aquele pé direito enorme, né? Que não tem aonde pendurar um refletor. Hoje a gente vê, né? Tem um monte de estrutura, né? No circo, né? Para pendurar esses refletores, mas antigamente você não tinha tanto como pendurar, não tinha nem tantos tipos de refletores assim. E quando tinha uma luz elétrica, você tinha que adaptar. E como que foi adaptar? Bota no chão e bota de baixo para cima, né? Para iluminar os artistas que estão ali. Né? E não só isso, né? A ribalta, ela tem um efeito estético importante, né? Vamos pensar num circo, né? Novamente, tudo que a gente está falando, gente, é do circo histórico, né? Então, quando o Godinho fala, né? O circo não tem estrutura, né? Ele bem falou, né? Hoje em dia tem toda a estrutura do mundo, né? Mas historicamente, né? Você nem tinha refletor para isso, né? Você tinha aqueles gigantões lá que faziam luz geral. E aí, né, a ribalta ela tem um efeito estético que é o seguinte, a gente está falando de circos que comportavam 2.000, 3.000 pessoas, né, 5.000, enfim, tem circos gigantescos, né, no início do século XX, final do século XIX. E aí você imagina o ator, né, no meio do picadeiro desse circo gigante, né, o ator fica desse tamanhinho. Né, a ribalta, né, quando você liga, ela ilumina o ator de baixo para cima, então ela tira essa sombra que a gente tem normalmente aqui, ó, que nem o Garcia está fazendo ali agora, com a luz dele. Né? Então, se a gente joga a luz aqui de cima, gera-se, né, um sombreamento aqui. Então, isso, Garcia. De baixo, né, ilumina-se aqui, essa região, olha lá, que bonito. Né, e gera-se, olha só que beleza lá atrás dele também. Fica parado do jeito que você está, Garcia. Do jeito que você estava. Uma sombra atrás dele, gigante.
Então, isso amplia o ator, dá uma esticada no ator, né? Essa sombra que é projetada para cima, Imponente. né? Isso, fica muito mais imponente, né? Muito mais visível, né? Então, traz toda a grandiosidade do circo. O circo ele é muito grandioso, né? No que ele faz. Né? Ele é muito exagerado, né? Um dia a gente pode falar um pouquinho mais sobre a história do circo, para falar um pouco dos anúncios do circo, enfim. Né? Então, ele é muito exagerado, ele é muito grandioso. E aí a ribalta ela vai de encontro a isso total. Né? E aí é bacana a gente falar, né, como que são o que é uma ribalta, né? Como que é feita uma ribalta, né? O pessoal que quer fazer uma ribalta em casa. É basicamente uma base com uma lâmpada, né? Então, se você tiver uma lata de leite e colocar um soquete dentro, você faz uma basezinha já e coloca ela no chão, né? Conecta na tomada. Hoje, Mas né, você pode fazer de vários jeitos, né? Hoje tem um monte de refletor de jardim, você pode improvisar, refletor. Então, esses refletores de jardim, eles são luzes de chão, né? Então, que é o que a gente usa hoje em dia. Né? Hoje está um pouco mais fácil, né? Hoje você vai entrar numa loja de iluminação, tem a ribalta pronta lá, a ribalta LED, RGB, bababá, né? Custa R$2.000 cada uma, enfim. Né? Mas quando a gente não tem recurso, a gente faz exatamente isso que o Godinho falou. A nossa primeira ribalta dos peixes, que ela eram duas, na verdade. Eram duas ou eram três? Três. Eram três ribaltas, né? Era uma tábua mesmo de madeira, dessas comprada no sei lá, Leroy Merlin, né? De 1 metro de comprimento, com, acho que, sei lá, 10 soquetes ligados em série, é isso, Godinho? No modo de iluminação? É paralelo ou é série isso aí? Não, ele te ligava em paralelo. Paralelo, né? Em série não ia puxar muito, não ia dar certo. Então, 10 soquetes ligados em paralelo, né? E uma chapa de alumínio, né? Por cima, fazendo aqui uma concha assim por cima. E aí tinha saída de tomada para um lado e para o outro, né? Então era plug macho de um lado para ligar na outra ribalta, plug fêmea do outro. Né? E aí eu ligava uma na outra. Né? Enfim. Então, gente, foi extremamente simples, barato, fácil de fazer. Assim, a parte mais difícil acho que foi montar em paralelo aqueles soquetes, o resto foi tudo fácil. E aí depois a gente substituiu, né, pela nossa, que vem nos acompanhando desde então, que é feita justamente essa, como o Godinho falou, com um refletor de jardim. Né? Então, são duas ribaltas agora, né, com 3 refletores de jardim, cada uma. Né, é feito com perfilado, né, e aí os refletores ligados ali por dentro do perfilado. Individuais, eles giram no próprio eixo, então ajudou bastante também a gente. Sim. Ele gira o próprio eixo, vai para cima e para baixo, né? Muito mais fácil não queima com tanta facilidade. Nossa, aquela ribalta das lampadazinhas queimava todo dia, cara. Você chegava no teatro, tinha, sei lá, 4, 5 lâmpadas queimadas. Por isso que estourava no meio da apresentação. Se ligasse em série, tudo que estava para frente queimava junto. Exato. E aí estourava no meio da apresentação, você lembra? A gente incêndio, pá! Era uma belezinha aqui. Era emocionante. E aí, gente, pra gente finalizar. Era adolescente, né? Oi? Era lâmpada de adolescente, que não tinha nem lâmpada de LED, né? Nossa, a gente é velho. A gente é muito velho, cara. Né? A gente vai lembrar dessas histórias. Parece que ele tá na pré-história do teatro aí, não pode fazer essas coisas. Então, porque é isso, né? Se a gente fosse grupo de ficar rodando em teatrão, bababá, a gente não tinha passado por nada disso, mas a gente é grupo que gosta de rodar aí pela periferia, pelas cidades do interior, né? E aí a gente sem dinheiro, a gente sem dinheiro nenhum. Que tem. Gente, ter dinheiro é uma coisa maravilhosa na hora de fazer cenário e iluminação, viu? E aí eu lembro a Mansão Verde, quando a gente fez, cara, a gente não tinha um centavo no bolso. Era um bando de moleque, eu tinha 23 anos, sei lá, né? Tudo molecada, assim, de 17, 18, né? E aí a gente não tinha nada e a gente fez uma rifa. A gente fez uma rifa, sei lá, cesta de chocolate, sei o quê. A gente arrecadou R$100, a rifa era de R$1. Você tem noção de como eram os tempos, né? Era uma rifa de R$1.
A gente arrecadou R$100. E com R$100 foi o primeiro cenário da Mansão Verde. Né? Deu para fazer o painel. E o resto foi arranjado. Né? O sofá da casa de um, tapete da casa de outro. Né? E aí só depois que a gente estreou, que rodou com o espetáculo, a gente arrecadou dinheiro passando chapéu, que aí no ano seguinte a gente refez o cenário, agora com um pouquinho mais de dinheiro. Os móveis do pessoal. O quê? A gente devolveu os móveis do Devolveu os móveis é importante. Eu lembro, o Pedro tinha uma Kombi, né? A gente ia com aquela Kombi. Com alguns dos móveis, né? Porque alguns dos móveis foram devolvidos. Não, e é legal falar disso, porque hoje em dia, quando a gente até vê, né, de objeto, de móveis não, porque é mais difícil de guardar e tal, mas objeto de cena que também compõe cenário, às vezes a gente não tem nada em mente, mas se a gente vê aquilo, a gente compra, né? Se tá barato, enfim, se a gente tem condições de pegar aquilo, a gente absorve, porque pode ser que a gente vá usar aquilo um dia, né? Verdade. As oportunidades que surgem, a gente agarra mesmo. E, gente, já que a gente está falando de objeto de cena, vamos falar um pouquinho, o pessoal que está vendo essas fotos nossas aí, né, esse caldeirão, o dragão aqui atrás de mim, as caixas ali atrás da Jaque. Né, todos, como a gente falou, né, os peixes eles fazem tudo, então a gente também confecciona os nossos objetos de cena. Né, e aí, enfim, então quem quiser aí dar os seus relatos aí sobre os nossos objetos de cena, a gente tem 7 minutos. Eu acho que cenografia, assim, a gente pode pegar, acho que tem uma frase que, eu acho que é do Cerrone até, né, que as coisas têm que ser simples, mas não simplórias, né, e eu acho que é do Cerrone, se eu não me engano, um dos livros dele. Né? Então, assim, uma das coisas que a gente busca fazer sempre são essas coisas simples, né, que nem, por exemplo, o caldeirão é um tonel, né, de plástico para fazer a árvore que está aqui a gente usou corda e a parte de cima ali é um conduíte, né, para fazer e depois pintamos ele. Tinta spray. Com tinta spray. Então, assim, o Stallone ali, que é o dragão, que a gente chama de Stallone porque ele tem a boca torta, né? A gente fez com papel machê, né? Na verdade, é empapelamento, né? Mas praticamente a mesma coisa, né? As caixas ali são madeira, né? São caixotes de madeira que a gente fez, né? E pintamos também, né? Então, assim, são todas coisas muito simples de se encontrar e muito baratas, né? De se encontrar. Acho que vale uma menção honrosa aqui nisso que você está falando, Gordinho, que é do Rafa Rios. Eu ia chegar nele também. Além do Cerrone que eu mencionei, a gente tem um dos grandes artistas aí grandes mestres que a gente encontrou aí durante a nossa caminhada aí foi o Rafa Rios, né? E o Rafa Rios é um aderecista e figurinista maravilhoso, né? Inclusive tem um livro dele, depois eu pego aqui e coloco aí o que ele faz de ressignificação de objetos. Todas as ressignificações de objetos, né? Ele não faz reciclagem, né? Que ele diz. Ele ressignifica aquilo. Então, qualquer coisa, né? Tampinha de iogurte, tampinha de garrafa, potinho de não sei o que, tudo quanto é coisa, anelzinho de latinha, é o bicho. O cara faz milagre com aquilo lá e ele passou um pouco pra gente, né, dessas técnicas dele, e a gente soube aproveitar em bastante coisa, né. A própria Viagem, né, tem muito disso, né, muito tecido. O figurino inteiro do Viagem foi feito pelo Rafa, né? Fuxico, cordão, sim, né? Papelão, tudo coisinha assim. São coisas simples, mas que unindo tudo ali fica um negócio maravilhoso, né? Sim. E falando dessa ressignificação,
tem a questão de, ao mesmo tempo que você está aproveitando alguma coisa, você pensa na questão de carregar, de transportar aquilo que o Dé tinha falado, né? Então, por exemplo, esse caldeirão, ele é levíssimo, né? E em cena, ele tem um peso imenso, assim, quando a Magá tá atrás dele fazendo cena, ele cresce de uma maneira, né? Ele fica lindo em cena. E é super leve. Parece de ferro, né? Então, Exato. parece de ferro. E a gente ainda dá aquela rebuscada, né? A gente joga uma fumaça dentro dele, a gente dá umas incrementadas ainda para deixar ele maravilhoso. E, já que aproveitando, linkando isso aí que você está falando, né? O cenário nosso, ele não só segue essa linha que o Godinho falou, né? Tem que ser simples, mas não simplório, né? Então tudo é muito barato, muito leve, muito transportável, muito armazenável. Todos esses elementos eles se ajudam na hora de organizar. Então, que nem o caldeirão, né, ele guarda um monte de coisa dentro dele na hora de transportar. Essas caixas dos 6 cômicos, o cenário inteiro da peça está dentro dessas 6 caixas. A gente só precisa levar elas. Né? Então a gente jogava na traseira do carro do Godinho, né? Falo jogava porque ele não tem mais esse carro. Cabia exatamente também no carro. Porque tudo foi calculado para caber ali. Foi calculado, não foi, mas foi. Né? Então, só precisa delas. Você não precisa de mais nada. Né? E aí tem uma peça inteira dentro dessas caixas. Né? O painel está dentro delas. Todos os objetos de cena, que não são poucos. Né? Essa peça acho que é o que mais tem objeto de cena. A gente não economiza, viu? Porque cada cena é de uma cor. Então tem a cena vermelha, cena laranja, cena amarela, etc. E aí cada cena tem seus objetos, né, específicos naquela cor. Então a cena do vermelho é no faroeste, então tem os chapéus de cowboy vermelhos, né, o saco de dinheiro, não sei o que, os banquinhos, né, as roupas do índio, né, enfim, tudo vermelho, tá lá dentro. Né, aí você abre a caixa verde, todas as coisas da cena verde, todas as coisas, e tá tudo aí. Né, então acho que é importante. Esses elementos que são pensados, né, também para comportar a peça e transportá-la. Né? Então é a mesma coisa no Viagem ao Fundo da Cartola, que apesar de ter aquelas portas gigantescas, né, tem um baú onde vai todo o resto, né, cabe tudo dentro dele também, então tá todo o painel, todos os objetos estão dentro dele, então a gente só leva o baú e as portas. Né, a mesma coisa aí com o monstro, que também tem um baú, né, que compõe cenário, além da estante, enfim, tudo isso, né, é muito, muito bacana quando é bem pensado assim. Além da funcionalidade, né? Todos têm que ter sua função e seu significado ali em cena, né? Então, nada é por acaso que tá ali, nada é para ser bonito, tudo funcional. Só decorativo, né? Isso é importante, né? Nada é só decorativo. Né? Tudo tem um porquê, tudo tem, né, a sua função bem pensada, tanto para a cena quanto para fora da cena, né? Acho que isso que é o mais bacana, a gente sempre faz pensando nisso, né? Então, aqui, ao invés de fazer um banco, por que a gente não faz um baú, né? Porque aí, né, já serve de banco e ao mesmo tempo a gente já abre isso aqui, já guarda tudo e leva embora. Né? Então, tudo isso a gente sempre fez muito bem pensado. Acho que é uma coisa bacana que a gente aprendeu a fazer, né, no decorrer do tempo. Né? E objeto de cena também pensado na segurança de quem vai usar, né? Ele não é só pensado, precisa ser, sei lá, de vidro. Será mesmo que tem que ser de vidro, porque é perigoso, enfim. Tem uma série de coisas que a gente de vidro pensa. É o aquário. Eu lembrei do aquário. Mas assim, tem um porquê, né? Não encontrou ainda como queremos de outro material, mas tirando isso, é sempre importante pensar, né? Se for de vidro, tem mesmo que ser de vidro. Aquele material é importante para que o ator esteja seguro em cena, né? Uhum. Não é para ser uma preocupação dele na hora que ele estiver ali atuando. Com certeza, até porque a gente está falando de uma linguagem que é extremamente ágil e física. Né? O circo teatro é físico. Né? Então a gente sempre está correndo, pulando, né, se jogando, se batendo. Então acho que essa questão que a Jaque traz aí da segurança do ator é importantíssima. Né, teve uma vez, né, tem até um episódio, né, que a gente esteve num festival, né, e um ator, numa cena, ele pegou um copo
de vidro, jogou no chão, né? Estraçalhou o copo, depois ele pisou, foi isso? Foi. E nós que estávamos na plateia, a gente ficou assim. Né? Não pelo peso da cena, mas de preocupação com a segurança do ator. Né? Por mais que, é claro, né? Quem sou eu para julgar o. Que aí é uma vibe também do teatro, né? Mas, enfim, quem da sou eu proposta. para julgar o trabalho e a proposta de outrem, né? Mas é aquela coisa, né? Se você. Acho que a partir do quando a gente está no teatro, a gente assume que aquilo tudo é um jogo, né? E eu estou acreditando em tudo aquilo que está acontecendo. Né? A gente sabe que não é real, mas dentro dessa brincadeira, né, a gente tem esse acordo, né, silencioso de que eu estou acreditando em tudo que eu estou vendo em cena. A partir do momento que um ator se coloca em risco real, né, a gente perde, quebra-se esse jogo e a gente começa... a gente não acredita mais naquele personagem, a gente começa a ficar preocupado com o ator. Né? Então, assim, claro, a gente, quem está assistindo, que for ator, faz o que bem entender em cena, quem sou eu para julgar. Né? Mas pensando no trabalho dos peixes, eu nunca colocaria um ator em risco, né? Enfim, real. Né? Acho que todos os riscos. Só deixa ele subir a 12 metros de altura. Não, isso sim, fora de cena a gente corre todo risco. Então, tudo bem. Pode ser que ele não entre em cena depois. Exato, mas... né? Porque ninguém tá vendo a gente fazer isso, né? Antes está liberado. Antes depois está liberado. Não. Durante, né? Enfim. Mas, gente, vamos encerrando aqui a nossa conversa. E aí eu vou encerrar com aquela pergunta clássica, né? De qual vocês acham que é o nosso trabalho cenográfico, né, mais interessante, competente, enfim, né? Coloque o adjetivo que vocês quiserem. É o que vocês mais gostam. Eu acho que tem dois, não tem um só, que eu gosto mais. Tá? De trabalho, assim. Eu acho que são dois que eu acho que foram mais diferentes, assim, mas que contam um pouco da história dos peixes, né? Que eu acho que é o dos Seis Cômicos, né? Que tá aí com a Jaque, né? As caixas, né? Inclusive teve indicação para melhor cenografia. O cenário é muito colorido. Ele conta toda a história igual da peça, né? Que a peça são das cores e as cores têm que estar presentes em tudo. Então é muito legal isso, os adereços serem todos da mesma cor, né? Todos os objetos de cena serem daquela cor, né? Da história da história que a cor está contando, né? E aquele painel, né, com as cores, fica muito bonito, né? A gente até fez de outros jeitos também, né? Mas eu acho que é bem emblemático por conta das cores mesmo, né? É muito chamativo, né? E traz essa alegria, né? E todos esses aspectos, né? De ser muito simples, de ter muitas coisas e que são todas coisas utilizáveis, né? Então eu acho que esse é muito bacana, e o do Viagem, né, que também é outro cenário que eu acho muito bacana, que é totalmente utilizado, né? Então eu acho que eu pego por conta de utilização mesmo, porque acho que não tem uma pontinha do cenário do Viagem que a gente não utiliza, né? Então, desde o painel, com a reflexão das cores, os elementos de cena que a gente coloca, né? Então, eu acho que esses dois são os que eu gosto mais. Não que eu não goste dos outros, eu gosto de todos eles, mas esses dois aí acho que são os que você usa de ponta a ponta e conta muito a história do grupo. Uhum. Não vale, porque a resposta dele eu gostei, eu também agora estou gostando desses dois. Mas se fosse para escolher um, eu escolheria os Seis Cômicos, por conta como ele é itinerante, a gente interage com todas as partes. A história que ele conta, cada foto, você fala, meu, está contado na foto. Então, eu acho que, para mim, o peso maior seria para os Seis Cômicos. Mas os outros são lindos.
Eu gosto, eu nunca falo um só, né? Eu gosto de coisas de cada um, assim. Cada um eu penso em uma coisa, me vem, assim, fala a peça, me vem um objeto ou painel, enfim. Mas eu acho que por conta dessa questão da itinerância, gostei dessa palavra que você usou, Garça. Os 6 cômicos, essa foi ótimo, porque é isso, né? A gente pode apresentar os 6 cômicos sem painel, mas sem caixa não, Sim. né? Então, assim, ok, podemos adaptar, a gente sempre se vira, né? Mas a caixa, ela é muito importante, né? Esse objeto de cena que é a casinha de cada personagem, né? É onde tem tudo que vai ser utilizado naquela cena, tá ali dentro, né? E a peça não é muda, como a do Viagem, mas um objeto, às vezes, fala por si, né? Então, é muito emblemático, assim, eu acho muito importante esse cenário, é muito, muito bem construído, e não pensando só no cenário em si, mas nos objetos de cena. E o Viagem, eu também acho, porque não só por conta das cores, mas assim, é uma sacada muito legal. A porta, ela não é só usada para passar, né? É a porta que vai também virar uma lousa para uma outra cena. Então, assim, a ressignificação do objeto em cena, né? Não é nem a ressignificação de um objeto fora. É ali mesmo. Então, dentro do mesmo espetáculo, a gente aproveita de várias formas o mesmo objeto, né? Então, eu acho muito... E é bonito também, assim, colorido, né? São os infantis, né? São os infantis. É isso. Eu concordo com eles também. Nas caixas também tem um carinho especial, porque a gente também estava, né, na construção delas, na pintura delas, que a gente pensou muito nesses desenhos de cada caixa também. E eu achei as caixas muito bonitas. Que o Garcia falou na foto, assim, é impressionante, realmente, como conta a história ali. E gosto muito também do Stallone. Acho genial, assim, como ele foi construído, como ele foi feito e a imponência que ele tem na cena lá é muito legal. Como ele quase morreu, né, Godinho? Conta essa, Godinho, conta essa, só pra gente encerrar. Estávamos nós viajando, né, vindo, nem sei pra onde, acho que foi pra Sumaré, né? Foi pra Sumaré, não lembro. A gente tava viajando, né, pra fazer uma apresentação e a gente tava levando, né, o cenário. E o Stallone, ele ia na caçamba do carro, né, e ele ia amarrado, né. A gente passava a corda por dentro dele, né, pela boca dele, né, e amarrado, né. E eu tava na estrada andando, e de repente bate um vento lateral na estrada, e eu só vejo o Stallone que tá aqui no meu retrovisor, vou vendo a carinha dele aqui, ele faz assim, e vira e cai aqui e aparece no retrovisor do lado esquerdo. Ele andando aqui do meu lado. E um outro carro passando aqui, quase tirando uma fina dele, buzinando aqui. Aí eu parei, né? Pro acostamento, né? Mas foi muito engraçado. Ele quase foi destruído ali, não ia sobrar nada. Se tivesse passado um caminhão. Ele é de papel, né? Ia destruir totalmente. Isso aí também já correu risco com a Anabela também, né? A cobra dos 6 cômicos lá, e a bichinha saiu voando também. Também. A gente tem muita história de coisa quase voando. É mesa que voa, é maluco. A mesa voa de verdade. A mesa voa. É uma coisa que a gente precisa pensar, o transporte das coisas. Gente, transporte as coisas bem amarradas, viu? A gente tenta, mas... E olha que a gente amarra bem, viu? A gente é bom. Haja corda, nossa. E o seu, né? O meu, gente, assim, acho que e é bacana ter essas conversas, gente, que a gente vai gerando uma autocrítica que é muito bacana, né? A gente vai aprendendo, vocês vão falando, eu vou refletindo sobre cada um dos trabalhos que a gente fez. Eu subindo na escada. E aí, cada cenário que a gente fez ensinou uma coisinha pra gente, né? Então, a Mansão ensinou a gente a pintar painel, Vamos à Guerra ensinou a gente a trabalhar com empapelamento, a gente nunca tinha feito, né? A gente fez o Stallone, que é essa coisa maravilhosa, tá com a gente até hoje, né?
sofre várias repinturas, às vezes, no decorrer dos anos, né? Que é normal, porque ele desbota. Tem algumas reforminhas, né? Coloca um papelzinho. Umas reforminhas, às vezes, uma vez as baratas comeram ele, teve que fazer uma reformuna, né? Mas acontece. Mas acho que tudo que vocês falaram sobre os 6 cômicos é isso, é perfeito, né? Ele é um espetáculo, assim, que a cenografia dele, ela foi pensada, o conceito que a gente usou é de uma caixa de brinquedo. A gente falou, gente, toda criança tem a sua caixa de brinquedo, onde ela guarda os seus maiores tesouros, os seus prediletos, e quando ela abre essa caixa, a magia acontece. Né? Estabelece-se o círculo mágico, né? E o faz de conta começa. Então o espetáculo ele foi pensado em torno disso. Né? Então assim, o espetáculo não nasce disso, né? Nasceu como um espetáculo de conclusão de curso da oficina 2010, mas depois em 2011, quando a gente decide absorver esse espetáculo para o repertório do grupo, né, a gente repensou ele inteiro, e esse foi o conceito que sustentou o espetáculo, né, das caixas lúdicas. Né? Então, acho que por conta disso, esse cenário ele já é o melhor de todos, porque é um espetáculo em torno da cenografia. Né? Acho que não existe o espetáculo sem ela. Né? E aí junta tudo isso que vocês falaram. Né? Ele é extremamente praticável, transportável, né? Tem essa coisa de tudo ser guardado dentro dele, a gente só precisa delas para fazer um espetáculo imenso e lindo acontecer. Né? A gente consegue adaptar ele para qualquer espaço grande, espaço pequeno, teatro, rua, praça, rotatória, parque, onde a gente quiser apresentar, a gente apresenta só com as caixas. Né? Então, acho que não é à toa que esse espetáculo recebeu indicação para melhor cenografia. Né? Acho que ele traz isso. Acho que essa cenografia ela fica transparente para quem quer que assista esse espetáculo. Né? Então, só por conta disso, acho que ele, para mim, na minha opinião, ele também acho que é a nossa melhor execução. Assim, acho que é maravilhoso. Por mais que todos os outros, né, também sejam lindos e bem executados, né, estudados. O Monstro, com certeza, foi o mais estudado de todos. Né? Eu lembro das reuniões que eu tinha com o Godinho, a gente sentar lá no Eldorado. Você lembra, Godinho? A gente sentava na mesa lá no Eldorado, né, papel para tudo quanto é lado, não, e aqui é isso, aí rabiscava e trocava ideia, e vai no cemitério, tira foto, vai em feira de antiguidade, lembra? A gente foi, acho que na Benedito Calixto, né, tudo para pegar referência e conseguir levantar essa cenografia. Mas não tem outra, né? Os 6 cômicos, acho que ele tem esse poder, né? Acho que a gente consegue, né, com uma coisinha simples, fazer um negocião, né? E acho que por isso que é uma cenografia que brilha. Muito obrigado. Né, obrigado aí pela presença de vocês que estão nos assistindo até esse momento. Está sendo uma delícia fazer essas conversas. A gente está dando aquela vontade louca de abrir a porta aqui de casa, jogar as coisas no porta-mala do carro e se dane esse negócio todo. Vamos fazer teatro, vai. Se tiverem alguma sugestão, dúvidas, podem perguntar aqui também no Pode. A gente vai respondendo. Assim que der, a gente já vai responder. Vou fazer um tutorial de como que faz o Stallone. Gente, isso aqui é difícil pra caramba, dá um trampo da gota, mas só beleza. Você só precisa de jornal, água e polvilho azedo. Mais nada. Uma panela. Uma panela, né, uma colher de pau, enfim. E fita crepe, pra fazer os roleteiros. Né, só. Mais nada. Né, dá pra fazer essa belezinha. E depois, é claro, a tinta e bababá. Enfim, então é isso aí, minha gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós nos vemos na próxima semana. Aquele beijo. Tchau. E este foi o 6º episódio da série De Frente com o Tipo, agora conversando com o pessoal da cenografia, tá certo? Você tá gostando? Tá gostando desse bate-papo que a gente tá tendo? Né? Tá dando para entender tudo aquilo que a gente tá conversando? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário, qualquer elogio,
deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Também não se esqueçam de entrar no site da Companhia Teatral Peixe e acompanhar a série de artigos A História do Circo Teatro. O link está aqui embaixo na descrição, tá bom? É isso aí, minha gente. Na semana que vem, um vídeo novinho em folha para vocês. Nós temos aquele encontro marcado toda sexta-feira às 19 horas, ok? Aquele beijo. Tchau. Para mais informações sobre o grupo, tem link aqui no post.